Reúne Ideias. Hoje eu tenho o prazer de receber o senhor Marcos Poiato, empreendedor socioambiental. Olá, Marcos. Seja bem-vindo ao Reúne Ideias. Tudo bem, Jurandir? É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho com o público do Reúne Ideias. A ideia principal do nosso programa é orientar a população como um todo. Mostrar para a população, às vezes, o que ela deixa de fazer inconscientemente. E para isso eu gostaria de falar um pouquinho, mas eu queria antes saber de como começou, como surgiu esse projeto do Poiato Recicla. Essa pergunta ela é muito pertinente. A gente começou a verificar que estaria aí um nicho de mercado a ser trabalhado, não só no desenvolvimento de uma ação empresarial, vamos dizer assim, como a gente elaborou, mas também de um processo de conscientização junto à população dos malefícios que esse resíduo provocava nos ambientes. Então nós temos aí uma questão de hábito da população com o resíduo do cigarro que ela fuma e joga no chão, a questão das infraestruturas das cidades, né, onde as causas desse descarte indevido são muito grandes e onerosas para a cidade e que, obviamente, isso onera toda uma população através dos impostos. Sem falar da contaminação de água, contaminação de solo e outros prejuízos que, num futuro próximo, também vai prejudicar a saúde das pessoas. Nada contra os fumantes, e sim que ajudem a manter a cidade limpa. Preserve o meio ambiente, né? É isso mesmo, Marcos? É exatamente isso, Jurandir. Uma coisa que a gente tem que, quando aborda essa questão, e nós temos que quebrar um paradigma junto à sociedade, às autoridades, aos empresários e à população de uma forma geral, é o seguinte: quando nós estamos falando de parar de fumar, esse é um aspecto que diz respeito às questões de saúde. E ótimo que as campanhas evoluam para que a população entenda de fato que a importância de parar de fumar para a saúde do cidadão é fundamental, né? Se ele não consegue parar de fumar, que ele vá reduzindo até chegar a um ponto que ele consiga de fato parar de fumar. Quando a pessoa fuma e descarta a bituca de cigarro no chão, isso se chama lixo, é um resíduo sólido. Então é aí que inicia a parte do nosso trabalho, né? Mostrar para a população que se nós tivermos estrutura especializada, se nós tivermos os mecanismos adequados, esse próprio cidadão que descarta por força de hábito a sua bituca no chão, ele vai se tornar uma pessoa colaborativa para o meio ambiente, para a sociedade, e aí sim a gente começa um outro trabalho que é a da massificação dessa mudança de comportamento, ou seja, da conscientização das pessoas para a importância de dirigir o lixo para o lixo, mas um upgrade aí, Jurandir, jogar o lixo no lixo certo. No nosso caso, nós recolhemos esse lixo e vamos dar um direcionamento adequado para ele, e hoje podemos falar até na reciclagem de bitucas de cigarro. O que parecia impossível até alguns anos atrás, isso já se tornou realidade, inclusive com uma patente registrada pela Universidade de Brasília, em parceria com a Poiato Recicla, onde nós conseguimos transformar as bitucas de cigarros coletadas, né, em papel artesanal, e que depois teremos aí uma extensão para um trabalho de inclusão social e de geração de renda também. Um pouco conhecimento que eu tenho diz que 20 bitucas de cigarro conduz, ou seja, ele é equivalente a 1 litro de esgoto. É real isso? É verdade. Essa é uma pesquisa realizada pela PUC de São Paulo, onde se constata que 20 bitucas de cigarro misturadas em 10 litros de água, ela gera o equivalente a 1 litro de esgoto, né? As implicações das bitucas de cigarro nos ambientes, ela é muito impactante, né? Então nós temos que verificar o seguinte: já existem estudos falando em até 6.480 substâncias tóxicas. Dentre elas, 55 são cancerígenas e 9 delas não se degradam no meio ambiente. São metais pesados que, quando jogados ao chão e misturados à água, indo para bueiros, elas provocam infinidade de situações desconfortáveis para a sociedade e que depois vai causar os prejuízos à saúde. A degradação das bitucas, existem estudos que falam de 2 a 5 anos, e tem estudos já falando que, dependendo da qualidade do material utilizado nos cigarros, que a gente também tem que abordar aqui, que nós temos um índice de contrabando muito elevado em nosso país. Algumas indústrias de tabaco trabalham com um índice de 40% de contrabando nesse material. Então isso é muito impactante.
bastante. E são muitos materiais de qualidade duvidosa e que acabam com a degradação demorando mais tempo, né? Na questão da degradação, mais tempo. Então esses estudos já falam em até 17, 20 anos para se degradar no meio ambiente. Nós falamos aqui de um impacto significativo na água. Nós temos também, num aglomerado de bitucas de cigarro indo para um bueiro, né, ela começa a soltar essa contaminação, é o churume das bitucas, forma uma gosma grudenta e ela é um fator agregante de outros resíduos. É o que vai formar um bolo e vai causar entupimentos de bueiros. Os organismos que são responsáveis pela limpeza das vias públicas, da parte fluvial da cidade, né, dos encanamentos, esgotos e tal, elas gastam um absurdo de recursos para fazer a limpeza desses bueiros. Quando essas bitucas conseguem atravessar essa barreira e chegam nos rios, a gente tem uma outra consequência. Para o ser humano são as mesmas para os peixes, para os animais. Nós podemos fazer uma alusão já aí às galinhas, aos patos, os marrecos, às vacas, que vão estar sendo contaminadas, e lá na frente, quem dera que a gente não está consumindo água com resíduo de bituca, de cigarro, ou então um próprio alimento que está sendo contaminado por um simples descuido do cidadão, onde com uma simples mudança de comportamento ou de hábito de jogar no chão e jogar numa caixa coletora adequada, né, a gente pode evitar tudo isso. Hoje a gente já acrescentou mais uma palavrinha, né, nessa frase. Então é jogar o lixo no lixo certo, em momentos onde a sustentabilidade, as questões de tratamento de resíduos, a diminuição de áreas para se descartar os lixões, eu já visto na nossa cidade a complicação que é a gestão dos resíduos sólidos, né, e o custo que isso tem para a sociedade. Bacana tudo isso, mas como é que fica a destinação dessas bitucas? O que ela pode nos trazer de benefício como um todo, né? Você tem algo legal para mostrar para a gente? Você quer mostrar alguma coisa aí que você trouxe que essas bitucas se transformam amanhã? Sim, aliás, isso aí fez parte dos nossos estudos, né, de planejamento para ver viabilidade desse negócio, porque também não adiantava nós termos caixas coletoras e se não tivéssemos uma situação favorável para dar a destinação desse resíduo. E essa é uma busca incessante no mundo todo. Essa questão das bitucas de cigarro, a questão do tabagismo é um problema mundial, onde vários países já estão buscando alternativa. Eu vou citar algumas delas aqui. Na China já está se trabalhando as bitucas de cigarro para a transformação de um anticorrosivo para bacias de petróleo. No Canadá estão sendo utilizadas as bitucas para confecção de pallets de plástico, né? No Chile para a confecção de tecido, e aqui no Brasil nós tínhamos duas situações favoráveis para a gente poder implementar. Quando nós iniciamos em 2011, nossa destinação era para uma empresa parceira, que a matriz dela é de Curitiba, e ela tinha uma usina de processamento de resíduos em Uberlândia, né? E que por consequência ela também trabalhava e trabalha até hoje como uma das maiores empresas de produção de cigarros no país e do mundo. Essa empresa, depois de processados resíduos, misturados com outros resíduos orgânicos, vegetais, lodos de fábrica e outros, fazia um processo de compostagem, né, e depois descartava em lotes de adubos que eram utilizados exclusivamente em paisagismo e recuperação de área degradada. Quais são esses paisagismos? Canteiros de estradas, taludes de estradas. Desde 2002 já estava acontecendo uma pesquisa também na Universidade de Brasília e que se finalizou agora em dezembro de 2013 com o registro da patente na transformação de bitucas de cigarro em massa celulósica, né? Essas bitucas, depois de processadas, passar por um tratamento químico, 96% dela se transforma numa massa celulósica e que depois vão se transformar em papéis artesanais. Esse processo ele foi patenteado pela Universidade de Brasília e teve todo um trabalho envolvido na universidade, juntando o Departamento de Química, o Instituto de Química da Universidade de Brasília, o curso de Artes Visuais, né? E agora, mais recentemente, com a implementação do curso de Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental na universidade e da área ambiental atuando nesse processo. Esses materiais, depois de transformados em papel artesanal, eles podem se transformar em subitens, né? São 75 subitens, como envelopes,
pastas, revestimentos de materiais, marcadores de livro, capa duras de caderno, capa duras de bloquinho. Então, é uma infinidade de coisas. E que, na verdade, a Poiato Recicla, nesse momento, ela está muito focado nesse trabalho, porque a nossa proposta, em parceria com a Universidade de Brasília, é transformar esse trabalho num trabalho de geração de renda e de inclusão social, provavelmente com algumas entidades beneficentes que tenham interesse nesse trabalho e que poderão se cadastrar e também estar desempenhando esse papel social muito importante para a sociedade. Juntamente com toda essa operação, que é uma mega operação, o entendimento da Poiato Recicla é que não adianta termos lixeiras na cidade se o cidadão não entende o porquê ele não deve jogar o lixo no chão. Então, esse processo todo está sendo muito bem aceito. Nós implementamos, inclusive, um programa de gestão na empresa, a ISO 14001, e também recebemos alguns prêmios por todo esse trabalho realizado de forma pioneira no país. Se eu quiser saber mais, eu tenho um site. As pessoas podem entrar em contato com a gente pelo telefone 15 3242 6140, 15 3242 6128. Pode visitar o nosso site www.poiatorecicla.com.br, também acessar nosso blog e também nossa fanpage. Estive aqui com o Marcos Poiato, da Recicla Poiato. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Fantástico. Passar esse conhecimento à nossa população, não tem nem o que falar. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Jurandir, e a todos os amigos da Reuni10. Obrigado a você que nos assiste e até a próxima. Madeireira Cedrinho, quem pesquisa, compra aqui. Avenida Itabuvu, 5.373, Sorocaba. Ligue 3226-1016. Frederici Advogados e Associados, Tributário, Trabalhista, Civil. Rua Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 148, Sorocaba. Ligue 3013-7058. Retífica de Motores Bueno. Usinagem em motores nacionais e importados. Rua Melvin Jones, 35, Vila Angélica, Sorocaba. Ligue 3223-3222. Indústria News. Acesse o nosso site revistaindustrianews.com.br. A porta-voz da indústria regional. Ligue 2102-4719. Soroferros, aços para sua construção civil. Rua Sadraque de Arruda 400, Jardim Bela Vista, em Sorocaba. Ligue 3227-3570.